19 horas mais 25 minutos e nós continuamos falando de jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul. Falando do futsal feminino e masculino, estou recebendo o professor Gilberto Metz aqui no programa. Também as atletas Márcia e Adriana, do Selecionado de Montenegro. São atletas que atuam na equipe Só Alegria, futebol de 7, futebol de salão, até para nós falarmos um pouco do futsal feminino e a perspectiva da equipe para a final em Uruguaiana. Professor Gilberto, boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Qual é a análise que o senhor faz de Montenegro ter recebido os jogos do GIRGS na modalidade feminino e masculino? Boa noite. Tancilo, a JP News, boa noite. Para nós é uma satisfação muito grande ter sediado novamente a modalidade de futsal feminino e masculino do GIRGS, porque fazia anos que Montenegro não participava, e quando eu entrei na diretoria de esporte, foi uma da colocação que eu fiz, de novamente nós incentivarmos as outras modalidades. Porque até hoje, está acontecendo em Montenegro, nós tínhamos só uma, né, que era o futebol de campo, tinha um incentivo grande, mas as outras modalidades ficavam tudo esquecido. E nada mais, nada menos que o GIRGS, né, é uma projeção do município a nível estadual, desse evento aí que é promovido e organizado pela Fundergs. Tem uma credibilidade muito grande, então a gente está satisfeito com o resultado de Montenegro ter classificado pelo menos a equipe feminina, né, muito bem composta, né, as meninas aí dedicadas a tudo. A gente conversou no início da reunião lá em Porto Alegre, elas tranquilamente absorveram o assunto e foram com a luta. Né? A turma do futsal também, né? Mesma coisa, pegaram firme. Só que, infelizmente, os adversários fortes, né? Tanto para a equipe que nós perdemos, Brochis, e consagrou campeão. Muito bem. Agora, essa projeção do futsal, e também nós estávamos conversando aqui fora do ar com a Márcia, com a Adriana, com relação à questão, e é uma briga já bastante de longa data que nós colocamos, é a questão dos ginásios de esportes em Montenegro. Inclusive, a própria Márcia estava comentando, que as adversárias chegaram, e principalmente as adversárias delas, e também no masculino ouviram o bate-papo, o ginásio de esportes dessa natureza, uma cidade como essa, um ginásio desses, sem uma magnitude. Se nós vamos buscar aí Brochir, por exemplo, como no ginásio de esporte no Parque da Expofesta, o próprio Tramandaí, é claro que Tramandaí, durante o período, tem 30, 40 mil habitantes, mas em época de litoral, de praia, aumenta para 1 milhão, 2 milhões de habitantes, há um recurso para fazer um belo ginásio de esporte. O que nós podemos fazer, professor Gilberto? Eu sei que está terminando uma administração, está assumindo outra. O que se pode fazer? Depois eu quero a opinião também da Márcia e da Adriana com relação à questão de ginásio de esportes de Montenegro. Há uma preocupação sua, eu sei. Tanto que nós estávamos comentando com relação ao problema do ginásio Domingos Santos, o Domingão, que também deu problema mais uma vez. Realmente, Oitacil, nós estamos meio esquecidos, né? Estamos perdendo para todos os municípios que se desmembraram de Montenegro. Hoje, tu anda nessa redondeza aí, todos eles têm um ginásio bom a nível de competição estadual. Só nós ficamos meio parados no tempo, mas eu acho que está na hora. Não, já tem um movimento aí das equipes de salão querendo fazer algo tipo assim, uma associação para justamente defender a modalidade do futsal. Né? Nós temos Liga Montenegro de Futebol de Salão? Ela, na época de 80... Não está, não, ela não deve estar ativada. Na época do ginásio, do Taninão, dos Jogos de Verão, acho que tinha uma liga e a participação do próprio time, aquele campeonato de verão tradicional, o campeonato de verão que nós tínhamos aqui em Montenegro, né? Eu me lembro que ela teve ativa até 89. Depois eu saí, eu acho que de 89 para cá ela deve estar desativada, ou hoje, eu não sei como é que acontece, perante a Receita e o Estado, se ela está um X de tempo parado, ela como é que eu vou dizer, ela é extinta, né? Mas isso aí tranquilamente, esse movimento aí é muito bom, né? Acho que nós devemos se enganjar e com isso também ir atrás de parcerias a fim de construir um ginásio realmente que
né? E podemos receber as agremiações a nível estadual ou até, né, dentro do país aí. Hoje nós temos capenga nisso aí, né? Pois é. Deixa eu bater um papo com a Márcia e a Adriana, até com relação à questão. Boa noite a você, Márcia, boa noite, Adriana. Boa Realmente, noite. é, fica, né, vocês como atletas, e até como campeã do Giro, depois eu vou falar um pouquinho do time do futsal feminino, ficam meio chateados com relação a toda essa questão aí do pessoal, assim, mais no ginásio de esporte, dessa natureza, me apresentar aqui. Ah, com certeza, porque é a nossa cidade, né? Ali a gente estava representando Montenegro, e aí tu ter que ouvir, né, de outras cidades que não tinha uma estrutura, o pessoal não tem uma arquibancada para sentar, a quadra não é isso, o pessoal queria saber o placar não funciona, né? A gente até comentou antes, eu lembro dele funcionar muitos e muitos anos atrás, numa outra Foi a última participação dos Giros, eu acho que que teve equipes aqui, montenegrinas, que foi vocês, do exatamente. feminino, né? Foi nós, contra São Sebastião do Caí naquela época. E eu acho que foi nessa época que eu lembro de estar funcionando o placar, né? Depois disso, nunca mais. A gente até treinou um tempo lá, mas nunca vi. Então, assim, é chato, porque é a nossa cidade, né? Então, tu quer mostrar o que tem de melhor, tu quer mostrar, poder evidenciar a cidade, levar o nome da cidade, né? E dizer, ó, aqui é uma cidade que é competitiva, que participa de competições, que tem equipes fortes, tanto no masculino como no feminino. Nem um mês atrás a gente organizou a equipe de Só Alegria, a qual a gente faz parte, um torneio feminino. A gente trouxe 12 equipes para a cidade, de toda a região, né? Então, assim, a gente quer valorizar, quer mostrar que Montenegro também tem equipe que pode disputar agora uma oportunidade grande, representando, né, disputando com todo o Rio Grande do Sul. Adriano, você tem história aí no futebol em si, né? Sim, Já vem de berço já. essa questão aí do futebol. Sim, O que a Márcia colocou realmente fica um pouco sentido em relação a essa fica. questão toda. Até porque a gente vai em vários torneios e campeonatos que tem aí a Redondeza e a gente vê a estrutura dos outros ginásios e fica pensando por que que a gente não pode ter um assim, né? Montenegro é bem, população é muito maior, né? A gente poderia ter uma coisa bem melhor aqui. Em questão até de campeonatos, a gente tem muito pouco feminino em Montenegro. Muito pouco. Acho que nós temos que 3, 4 equipes femininas apenas aí por aí. Não, tem mais, Tem tem. A mais? gente tem bastante. A gente conseguiu reunir no nosso torneio agora, dia 9, né, Márcia? 12 equipes, tirando algumas, assim, que veio Salvador do Sul, mas uma grande maioria aqui da região. Qual a Bem, análise que você faz, Adriano, depois a Márcia também, qual é a análise que vocês fazem, a participação desse selecionado de Montenegro? É claro que tem como base a equipe do Só Alegria, só alegria. na participação dos Girgos, e o que espera? Agora é treinar e buscar uma preparação para uruguaianos nos dias 2, 3 e 4 de novembro? Isso. A gente tem, assim, durante o ano todo, a gente nunca para de treinar. A gente sempre tem, assim, durante toda a quarta-feira a gente treina, se reúne aqui no O próprio Anapai. ginásio Na Azulão, PAI, na na PAI. A PAI, gente tem um horário ali, então a gente se reúne ali e a gente treina toda quarta-feira, já avisando todos os torneios e campeonatos que a gente tem aqui na região. Então, a gente está sempre focado no futebol. A gente sempre procurando e melhorar, o que né? precisa, né? Na realidade, para nós darmos um pontapé, para nós termos o futsal, tanto feminino como masculino, o futsal, eu não digo ser um carro-chefe, a gente sabe que você conhece muito bem e tem na vivência do dia a dia o futebol de campo, o de Sim. 11, né? Mas o que se pode fazer? É esse trabalho que é feito nesse momento pelo diretor de esporte, professor Gilberto Mendes, em trazer essa etapa dos Girgues para Montenegro, é um início, um pontapé inicial? Com certeza já foi uma alavancada boa para o futebol montenegrino e a gente assim precisa de mais apoio, não só de toda Montenegro para a gente ter uma estrutura melhor para poder representar melhor a nossa cidade. Que a gente fica assim focado só em nós, a gente corre atrás, a gente luta, a gente batalha o ano todo, a gente representa Montenegro em todo o campeonato que tem por aí, a gente está lá. Não sendo campeão, mas a gente está lá, tá firme. Então precisa assim de toda a autoridade, todo mundo, assim, prefeitura, tudo, dar uma força maior, visando mais
o futebol, tanto masculino como feminino, que de campo também tá bem esquecido, né? Márcia, uma mescla ali de jogadoras até um pouco mais velhas, mais experientes, com jogadoras novas, como a própria Adriana, jogadora com mais experiência, mas aí tem a Cláudia, tem apesar de ser jovem ainda, mas tem uma experiência maravilhosa, que é a Cristiane, no caso. Como é que é esse trabalho do dia a dia de vocês? Tem o Xandico, que é o técnico de vocês, o Xandico não pôde comparecer, Ele tinha um né? Tinha um compromisso. compromisso, né? Como é que é esse dia a dia de vocês com essa mescla de jogadoras mais experientes, vamos dizer, jogadoras mais velhas com as jogadoras mais novas? Olha, a gente já vem há um tempo, assim, esse grupo de agora está junto há 7 anos, né? Mas o time Só Alegria já existe há mais de 10 anos. E de um tempo para cá, claro que a gente vem sentindo que a gente precisa que também atletas jovens venham participar. Então a gente está sempre à procura, até quando a gente participa de campeonatos, torneios, procurando atletas que queiram participar, porque realmente nosso grupo ele foi montado para ser um grupo de competição. Né? Eu jogo em outras equipes aqui na cidade que a gente joga para brincar, para uma diversão, né? Um hobby. E o Só Alegria não, ele foi montado para ser uma equipe de competição. Então, com certeza, a Cláudia até não era do nosso grupo, de um tempo para cá ela vem treinando com a gente, até a gente já tinha convidado ela outras vezes, justamente para esses torneios que são fora da cidade, daqui a pouco outras equipes elas não têm estrutura para ir, sabe? Assim, ó, que nem a Adriana falou, a gente faz rifa. O torneio agora, que foi uma grande ajuda no METS, de nos ceder o ginásio do Azulão, toda a renda, né, de inscrições, a gente pagou, claro, a premiação, a arbitragem, mas toda a renda revertida, ela é um caixa que a gente mantém para a gente poder participar das outras competições. Né? Até mesmo porque essas atletas mais jovens, hoje a filha da Adriana já está treinando com a gente. Quantos anos? 16. 16 anos. Né? Então, assim, a gente já vem preparando. A gente já vem preparando o grupo realmente para que ele tenha uma sequência. Depois a própria Flávia, a goleira que jogou com a gente agora, também não é do grupo, ela é de um time Excelente goleira, você viu ela nas tem, imagens, grande defesa. exatamente. Uma jogadora forte, alta. E ela tem só 18 anos. Ver- Né? Ela novinha, outras competições ela não pôde participar, como o Girgs, que antes estipulava acho que 16, a faixa etária, né? Então, o SESC também estipula uma idade para participar. Então, mas aí a gente já vai preparando elas realmente para dar uma sequência no grupo. Bem, e agora os preparativos 2, 3 e 4 de novembro. A questão da preparação física, né? Vocês têm alguém que trabalham com vocês? Como é que Na é verdade, história a Cris toda? está se formando em educação Educação física física. no final do ano, né? E o Xandico, ele tem uma boa bagagem, assim. Infelizmente, assim, há um tempo atrás a gente tinha o horário no Azulão, né? Que veio desde o tempo do Girgs, do próprio Silvão ter conseguido, da época que ele era diretor do desporto. E a gente lá tinha 2 horários, que a gente podia fazer em um horário a preparação e no outro o treinamento. E só que, infelizmente, por alguns problemas com a própria prefeitura, O né? ginásio próprio, né? Eles deixaram de nos ceder esse horário e a gente teve que começar a pagar um horário na APAE, então já ficou mais difícil a gente conseguir pagar 2 horários. Então, nesse horário a gente tem que revezar entre a parte técnica e poder fazer ensaio de jogada ou alguma coisa assim, né? Mas a gente, como a Adriana disse, a gente não para nunca. Se chegou o verão, tem os campeonatos de areia, a gente vai para areia, treinar areia, preparar areia para jogar Maratá, jogar o Sesc em Torres. Me corrija, por favor. O campeonato desse ano em Maratá. A gente não jogou para poder jogar o Sesc em Torres. Mas né? até o ano passado a gente jogou, acho Ano que passado foram campeões. o ano passado nós fomos umas 4 vezes, acho, campeãs já lá. Lá, né? Exatamente. Senhor Mendes, por que essa burocracia? Há uma burocracia, não sei se o senhor está chegando agora não, já está há algum tempo no comandando aí, uns 2, 3 meses, para me corrigir, mas por que essa burocracia e não cedência de ginásio de esporte para as equipes montadas do Montenegro? Tem uma burocracia? Não, Tarsila, existe uma burocracia, mas é uma burocracia que eu vou dizer aberta, entendeu? Aí eu estou chegando agora, não sei a ponto o que ocorreu, entendeu? Mas eu já vou dizer agora para a Márcia que as portas estão abertas lá para Tentar reverter a a situação. gente sentar e ver o momento. Hoje, de cabeça, não sei te dizer se na quarta teria 2 horários, né? Mas amanhã, com a planilha na mão, a gente vê. E mais ou menos, é uma equipe que está representando o Montenegro. Então, nós temos que dar condições. Exatamente. Nós Nesse não período podemos- até dia 3, nós não podemos- até a viagem,
nada mais justo que ceder o Parque Centenário. Aliás, e isso aí até nós podemos conversar, e é uma matéria que nós queremos trazer, está sendo inaugurado aí em breve a academia ao ar livre. Sim. Essa academia poderá ser utilizada por essas atletas para um condicionamento físico. Tranquilamente, né? Como tu já deu a tua pitada aqui, eu acho que sexta-feira, né, se o tempo ajudar, estaremos inaugurando a academia ao ar livre lá no parque. Tá? Então, esse aqui eu já vou dizer para a Márcia vai encaminhar o ofício endereçado ao prefeito, entendeu? Pedindo o horário em função dos giros, né? Porque daí esse ofício vai chegar nas minhas mãos lá, daí a gente vai conversar. Isso aí. Né? Márcia, o que tu me diz? Foi o elo de ligação aqui, né, Márcia? Foi o elo de ligação aqui, vamos ver o que a Márcia diz ali. Foi o elo de ligação aqui, o programa na internet. Apesar que nós somos para todo mundo, né? Mas para o pessoal entender de que há um jeito de se desconciliar a situação. Na verdade, desde o dia que o Metz veio conversar com a gente, se a gente poderia representar a cidade, a gente já mostrou para ele o nosso interesse, com certeza, em estar, né, representando Montenegro. A gente até já comentou com ele, né, e ele até disse que o Domingão estaria quase pronto, né, seriam questões de dias, e que ali já ficaria já meio que intermediado um horário para a gente. Como em função disso ainda não aconteceu do Domingão estar pronto, a gente também acabou não se conversando mais, só que eu acho assim que seria importante, né, é um mês para a final, eu acho que chegar lá. A gente já passou por outros GIRGs que realmente ainda foram mais competitivos e também a gente teve a oportunidade de chegar às finais, né, ficando em 5º lugar em todo o estado. Eu acho que isso é importante. Agora no SESC eram 55 equipes no futebol de areia, a gente ficou em 5º lugar de novo. É muita equipe, fora que tem as suas regionais, então, ou seja, quantas equipes de futebol feminino, né, disputam os 496 municípios do estado, se cada município entrar com uma equipe, são 496 equipes. Então, assim, chegaram 55 lá em Torres, e a gente chegou lá nas quartas de finais, ficamos em 5º lugar. Eu acho assim, poderia, e a gente espera realmente que até empresários que queiram ajudar a gente, né, a gente está sempre aberto a levar, colocar o nome da empresa, né, divulgar esse apoio, e a gente, com certeza, a partir de amanhã já estamos lá. Adriana, essa amizade existe dentro, fora do campo, e é necessário fazer, mesmo que seja uma equipe amadora? Assim, não são todas as atletas, a gente tem mais assim as que convive mais no futebol, e as outras assim que a gente convive, tipo Marcinha, Cris, que a gente está mais convivendo no dia a dia, assim. Algumas mais, mas tem muita amizade, sim, a gente procura sempre visar a amizade, até na hora de trazer atletas novas para nós, Há uma conversa entre todas, somente aquelas as mais malandras, né? As mais velhas. Olha, nós temos uma atleta tal, a vamos gente sempre verificar. A gente sempre organiza assim, tipo, 1, 2, eu, a Marcinha, a Cris, mais assim, na reunião de conversar, de procurar atleta, trazer, integrar o grupo, pra gente estar sempre renovando, né? Até porque a gente vai ficando velho, já tem que se aposentar, né? Então, a gente está sempre buscando gurias novas. Tá certo. Obrigado, Márcia, obrigado, Adriana. Nós que agradecemos. Só para me encerrar com o professor Gilberto Metz, agora a equipe vai até Uruguaiana, se prepara, a Uruguaiana é a final do estado, a administração municipal está dando todo o apoio, como é que vai funcionar a partir de agora, e já teremos aí outras modalidades agora nos próximos dias, como o Camaquã, o voleibol feminino e masculino. Certamente, Itaceiro. A gente já está estudando, né? Para a parte da logística, transporte. Tudo, né? Essas meninas têm que sair daqui tranquilamente. Né? Vão ter transporte, vão ver alguma coisa a mais. Que a gente pode, porque esse ano é um ano meio atípico, né? Por causa de eleição. Tá? Mas a gente está fazendo força para ver até que ponto pode chegar no total. Né? O parcial já está resolvido no futsal. E dando mais uma pitadinha assim, no futsal, aí nós abrimos um campeonato de gurizada de 97 a 2004, são 8 categorias. Está sendo realizado uma parte, eventualmente nas quintas de noite aqui no Rio Grandense, na Quadradeza, e sábado pela manhã lá.
E para satisfação nossa, assim, abrimos assim meio ligeiros e fechamos, né, deu 44 equipes. Né, para nós, muito bom, né, para incentivar essas categorias de base. Existe um incentivo já dentro do jogo estudantil, mas um aberto assim não tinha acontecido. Então, assim, bem trabalhado, tranquilamente, eu calculo que daria 100 equipes. Mas daí nós precisamos um ano todo para trabalhar em cima. Eu teria que E, começar desde o início do é, ano. Né? e as outras modalidades, Tassil, agora já vamos para dia 14 para o voleibol feminino e masculino em Camaquã, dia 20 vôlei de areia em Porto Alegre e o atletismo, né? E assim vamos indo. O Girgos, a Marcinha estava antes conversando, o último ano de participação foi 2005. Né? E de lá para cá O governo fi- Igor Jacobzina. ficou esquecido, né? Então eu acho que eu sempre dei força para Girgos, porque Girgos nada mais é uma representação do município, né? Jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul. Né? Entendeu? Muito bem, professor Gilberto Betts, diretor de esportes do município de Montenegro, a Márcia e a Adriana, atletas, podemos dizer assim, da seleção montenegrina, que conquistou o título e representará Montenegro nos Jogos Internacionais do Rio Grande do Sul, nas finais em Uruguaiana, nos dias 2, 3 e 4. É claro que no decorrer aí, outras equipes, quem sabe o vôlei, venha a participar também. Vamos aguardar aí o resultado das participações dos montenegrinos e das montenegrinas na competição. Agora faltam 15 minutos para as 20 horas, são 19 horas e 45 minutos. Nós vamos a um intervalo comercial e na volta o futebol de 7 é destaque. Eu vou lá, mas eu volto cá.